Todo mundo fala que o signo de Leão é aparecido, chamativo, quer sempre ser o centro das atenções. Será que é verdade? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Leão é regido pelo Sol, o astro-rei que ilumina no nosso céu, que possibilita a vida, né? Então por aí a gente pode absorver uma série de características desse Sol, que não é necessariamente o mesmo Sol que aparece no nosso céu, eu uso apenas de referência, que está sempre brilhando, trazendo luz, trazendo força, trazendo vida, independente do que está acontecendo aqui embaixo. Esse é um dos sentidos que o Sol traz para o signo de Leão, é ser visto, né? Ninguém tem dúvida quando o Sol está no céu? Eu acho que não. E ele, para a astrologia, representa a essência, o brilho, né? Aquilo que viemos irradiar, as características, habilidades, nossos diamantes brutos, né? Todo mundo fala, eu tenho uma missão espiritual. De acordo com a astrologia, essa missão está impressa no Sol, nos aspectos que ele recebe, nas características e também por ser o centro do mapa natal. Então ele anima isso, né? Então essa é a importância do Sol na astrologia regente do signo de Leão. E o Leão traz uma energia para fixar aquilo que foi iniciado no signo de Câncer. Ou seja, no hemisfério sul a gente tem a estabilização do inverno de acordo com as condições que estiverem se manifestando na época, né? Então se fosse um inverno mais seco, vai ter a estabilização disso. Se tiver mais frio, tende também a manter dessa forma. Essa é a função do signo de Leão, é fixar aquilo que foi iniciado. E é do elemento fogo fixo, né? Exatamente fazendo essa função de trazer, de continuar queimando, né? Às vezes até por isso a gente tem a sensação de que o inverno aqui, bom, pelo menos no passado, né, queimava, né, era aquele frio que às vezes queimava a pele, ou dava essa sensação, melhor dizendo, mas ele estabiliza e mantém aquilo que foi iniciado. As condições que se manifestarem tendem a se manter, né, para o resto ali da estação, até que chegue o novo signo que vai proporcionar a mudança. E ele está muito ligado a essa questão do brilho, né? Como eu falei, a gente olha para o céu, a gente vê o sol brilhando, né? Mesmo em dias que está muito nublado, é muito difícil a gente não ver o sol no céu. Então esse é o sentido do Leão, ele quer ser visto, né? Ele herda do sol isso. Ele herda do sol uma série de características como essa de chamar a atenção. Na oposição está o signo de Aquário, né? E aí o Aquário, ele é do elemento ar, ele fala sobre os grandes coletivos, é também fixo, então é uma energia também que estabiliza, né? Ele fala sobre questões intelectuais, dos grandes grupos, daquilo que afeta a nossa sociedade, a nossa humanidade, do amor fraternal, da excentricidade e da inovação. O que assusta o Leão ou assombra o Leão é exatamente essa questão do Aquário, né? O Aquário é um grande visionário, é utópico, às vezes se tornando tirânico em relação a isso também, mas o Leão tem essa dificuldade de lidar com essas coisas que estão além da esfera individual. Ele processa tudo de forma individual, né? Porque é um dos últimos signos individuais. Então tem esse desafio também de lidar com aquilo que é muito grande, né? Que é de multidões. Assim como também representa a personalidade, né? A identidade, a individualidade. Então ele é mais voltado para desenvolver esse lado. E aí quando do outro lado tem o polo falando sobre social, sobre muito social, né? Porque Capricórnio, Aquário e Peixe são dos signos mais sociais, então isso assombra o Leão e ele precisa aprender a lidar com isso. Assim como também aprender a enxergar além de si. Então talvez daí o pessoal fale, né, que o Leão é muito vaidoso e voltado para si mesmo. Processa tudo a partir da perspectiva individual, às vezes tem dificuldade de enxergar aquilo que se relaciona com o grupo, com o coletivo, e isso está no signo de Aquário. Assim como também trazer essas visões que lidam com problemas mais amplos, né? Então ele está focado ali muitas vezes, não é que Leão não se preocupe
preocupe com questões, né, coletivas, mas o principal foco é, tá, tem o coletivo lá, mas como que eu vou resolver também o meu lado individual? Então, muitas vezes você observa que tenta casar as duas coisas. O ideal é complementar com essa força do aquário, que às vezes olha mais para os outros e esquece de si, para lidar com esse foco máximo em si mesmo do leão e naquilo que ele considera que está trazendo o seu brilho, né, para fora, está irradiando a sua luz para fora. Então vamos falar um pouco das características do signo de Leão. Bom, como eu falei já e repeti várias vezes, é uma força para irradiar a sua luz, irradiar o seu brilho. Todo mundo tem o Sol no mapa em algum signo e isso é a força que ele vai pedir. Por isso que eu sempre falo, né? Todos nós nascemos para brilhar de uma forma diferente, mas cada um ali tem que trazer a sua luz à tona, o seu brilho, a sua chama. E é isso que o signo de Leão passa pra gente. Quando parece vaidoso é porque está preocupado nessa questão de como eu vou chamar a atenção. E aí a gente vai entender daqui a pouco as questões negativas, mas é uma força principal para isso, para irradiar a luz, né? O Sol, a gente pode até pensar no Sol de uma outra forma, que ele tá ali irradiando calor, irradiando brilho, esse que aparece no nosso céu, não o astrológico, irradiando luz, irradiando calor, irradiando brilho, independente do que está acontecendo. Então não tá preocupado se a gente tá olhando para ele ou não, se a gente tá prestando atenção para ele ou não. Até deveria, né? Porque sem o Sol não há vida, não há nada nesse planeta. O planeta seria um completo deserto. Então a gente precisa prestar atenção nesse sentido e entender que o Sol está ali luminoso, irradiando o calor, que pra gente aqui a gente chama de calor, mas não é bem isso, mas não vamos entrar muito em detalhe. Irradiando essa força para o planeta Terra, que possibilita a vida, que cria condições de temperaturas estáveis, daí vem na questão do fixo, para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga existir enquanto forças da natureza. Então depende disso, né? Só que isso independente se a gente está prestando atenção ou não no Sol. Antigamente as civilizações, né, das sabedorias antigas prestavam homenagem, cultuavam o Sol por conta dessa importância. Hoje em dia isso ficou de lado, né? Nossa sociedade é voltada só para questões de dinheiro, de negócios e comércio e tudo mais, e troca, né? O famoso capitalismo, e a gente esqueceu da importância do Sol. Só que mesmo assim, ele continua trazendo luz, trazendo calor, trazendo brilho. Ou seja, a gente pode entender o signo de Leão de uma outra forma. Que a gente consiga, independente se as pessoas estão prestando atenção que eu acho que eu mereço, porque o Leão tem essa questão da nobreza, né? Ele representa os reis, a nobreza, o próprio astro-rei, né? Que daí também recebe essa característica, e independente do que está acontecendo, continuar brilhando. Então sai dessa questão da vaidade, né? Sai dessa questão mais egóica de que todo mundo precisa prestar atenção e vai para um outro nível. Eu vou brilhar, eu vou irradiar a luz, eu vou ser eu mesmo de acordo com a minha essência interior, independente se eu tenho o aplauso que eu acho que eu mereço ou não. Então ele é a fogueira que queima constantemente, né? Dos signos de fogo é aquele que estabiliza também esse elemento. E a partir daí a gente entende que a força para chamar a atenção, né, para trazer esse ar nobre que como representa a nobreza e realeza, né? Também o animal que o representa, que é o próprio leão, quando ruge na selva, todo mundo sabe que tem um leão por perto, não há dúvidas, então, e quando ele aparece também tem aquela presença marcante que a gente sabe que é um grande felino, um grande caçador. Então, tudo isso é trazido para o signo de Leão. Só que quando entra na negatividade, fica muito voltado para si, das vaidades. Até por isso que às vezes eu falo que o Sol em Leão é a temporada das vaidades. Porque todo mundo quer prestar mais atenção na aparência, quer se embelezar, isso é natural. A gente vai usar isso, né? Vamos ver como usar isso favoravelmente. Só que quando fica demais, se torna um excesso, né? Se torna apenas pela vaidade. Então vem cheio de penduricalhos, de ornamentos, de coisas ali que embelezam, que trazem um ar de nobreza, né? Que tentam
tentam trazer essa marca. Então a pessoa quer chegar nos lugares e ela quer ser reconhecida muitas vezes ali como a autoridade máxima, independente do posto ali que ela ocupa. Então ela vai fazer isso ou na fala, ou na maneira de se vestir, ou na maneira de se comportar, né? No negativo, o leão não tem nem amigos, né? São séquitos, são seguidores, aqueles que estão ali em volta dele, né, para fazer as vontades do rei. Então era assim que funcionava na Idade Média, né? Na época dos reis aí da Idade Média que todo mundo gosta. O rei nada mais era do que uma grande criança mimada que achava que todo mundo estava ali para fazer as vontades do representante de Deus na Terra. É isso que marca negativamente o leão. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. A pessoa que tem um leão muito forte, ela vai gesticular, ela vai falar, às vezes ela nem deixa outras pessoas falar, porque ela quer atenção só para si. Isso enquanto ela não tem consciência, né? Então você observa nas festas, a pessoa tá lá falando, gesticulando, mexendo os braços, chamando a atenção, tentando fazer com que todo mundo da festa preste atenção nela. Então às vezes fala mais alto, faz umas atitudes ali, porque também tem uma certa teatralidade para poder causar esse impacto e receber aquilo que acha que é devido, que é a atenção. Então, no negativo, é uma pessoa extremamente vaidosa, preocupada com a aparência e que está ali em busca de aplauso, de plateia. A internet tá cheia dessas pessoas hoje em dia, né? O Instagram, o TikTok potencializaram isso ao máximo. Então ali você pode falar que são redes que basicamente têm uma energia muito forte de leão. Não necessariamente, mas acabou sendo, né? Porque todo mundo quer chamar a atenção. Então a gente tem que trabalhar esse lado, porque senão se torna também autoritário, né? O exemplo do rei que eu dei era um rei que mandava e ninguém podia estar um mínimo que fosse acima dele. Se alguém se sobressaísse e ferisse o eguinho lá da majestade, ele mandava matar, ele mandava, né, às vezes violentar a pessoa, agredir, jogar fora, expulsar do reino, só porque ele passou uma vergonhazinha, ele ficou constrangidinho, né? Então tem esse lado também. É preciso entender que o autoritarismo, né, que muitas vezes é colocar as pessoas abaixo, às vezes ele era um ser humano ali bem medíocre, né? Mas as pessoas não podiam sobressair a majestade, ao rei, a não sei o quê. É importante pensar também por esse lado, porque nesse sentido se torna autoritário, né, tirânico, capitalizador de multidões e perde o brilho do sol. O sentido do sol era alimentar, era irradiar, era, né, trazer luz, porque senão a gente nem enxerga aqui, e quando se torna demais, cega as pessoas, né? Então o brilho passa a ser demais, cega todo mundo e todo mundo passa a viver ali no domínio dessa pessoa. Por isso que é uma energia que precisa ser trabalhada e desenvolver cada vez mais a consciência sobre si e sobre os aspectos que tem ali. A casa astrológica natural do signo de Leão é a casa 5, né? Então é a casa da criatividade, dos romances, dos prazeres, da diversão, da fertilidade, representa os filhos ou a possibilidade de filhos para quem quer ou para quem tiver. Às vezes ali também como você vai desenvolver a sua personalidade. Então tem a questão mais chamativa ali também, né? Precisa disso. Como que você se diverte, como que você obtém prazer e como você se apaixona. Não só no sentido de se apaixonar pelos outros, né? Aqueles romances lá de novela, de ficção, que é bonito e tal, não sei o quê, mas também como a gente se apaixona pela própria vida, né? Dando um sentido maior a essa casa, que muitas vezes é tida como uma casa fútil, mas que ali tem um potencial muito grande, porque quando você descobre o potencial de se apaixonar por si e pela energia da vida, né, tudo isso se torna diferente. A vida tem outras cores, tem outro brilho, para usar a palavra de Leão. Então a casa 5 é muito importante trabalhar ela e entender, porque nem só de trabalho, nem só de tarefas vivem, né, as pessoas. A gente precisa se divertir, a gente precisa curtir. Então às vezes ali, né, vai num cinema, joga, brinca, faz uma série de coisas. Isso tudo tá ali mostrado pela casa 5. Os signos, os planetas vão indicar a importância
principalmente para quem trabalha com atividades criativas, para quem usa a criatividade. Criatividade é habilidade, tá, gente? Não é só para quem trabalha com isso, não. Mas, de certa forma, para quem usa a criatividade de diversas maneiras e pode aproveitar a energia dessa casa favoravelmente. Assim como desenvolver uma personalidade marcante. Então, às vezes, a gente precisa conquistar cada vez mais o nosso espaço, né? Sem ignorar o coletivo, porque a gente está numa era diferente agora, né? Não é só, olha lá a pessoa, como ela é o rei, né? Como eu falei, mas também das habilidades que a gente tem que trabalhar coletivamente, comunitariamente, cada vez mais sendo necessário a gente lembrar desse sentido. Então é uma personalidade marcante, mas que também considere, né, a individualidade de cada um como sendo um universo à parte, vivenciando a sua própria jornada e não como seguidores, como séquito do rei, né? A gente consegue trabalhar isso favoravelmente e desenvolver algo que acrescente positivamente no mundo. O importante é não só brilhar, chamar atenção, porque isso são coisas necessárias, né? Quem não é visto não é lembrado, mas quando fizer isso também procure ter um conteúdo, procure ter uma substância, porque aí fica mais gostoso, né? Fica mais palatável. Porque às vezes a aparência ela desmancha, eu sempre ouve essa frase, né? Maquiagem sai com água, mas o conteúdo fica. Então, quanto mais conteúdo tiver, né, mais ainda acrescentando uma aparência que encanta, que traz ali, né, correspondente à mensagem, tudo se torna favorável. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.